Este podcast é oferecimento da comunidade Mantenedores Outliers, uma comunidade que nós temos com donos de escola que estão esparramados pelo Brasil. Se você também é dono de escola e quer fazer parte dessa comunidade, acesse o QR Code aqui na tela deste podcast e assim você vai fazer uma parte de uma comunidade forte, com donos de escola que estão crescendo, evoluindo e estão dentro desta comunidade para compartilhar, para servir e para se ajudar. Então esse é um podcast oferecimento da comunidade Mantenedores Outliers. Vamos pro vídeo. Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais um Educatom Podcast. Desculpem a voz, mas eu tô um pouco rouco por conta de um casamento de um amigo, mas o mais importante é a mensagem, é o conteúdo, o conhecimento que vocês terão a partir deste episódio. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que é do ramo do empreendedorismo, ela que atua na área de transporte, vai contar a história dela, da família, dos negócios, trazer também uma visão de mulher no mundo do empreendedorismo, e vocês, mulheres que nos acompanham, sabem que existe um grande desafio de furar essa bolha muito masculina, mas mais do que isso é também trazer o valor de vocês para dentro do nosso podcast. Então, seja bem-vinda, Gisiane. Obrigada. Da Nova Era lá do Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Para compartilhar muita experiência, conhecimento e informação com o nosso pessoal. Muito obrigada. Obrigada ao convite, Everton. Me sinto lisonjeada de ocupar esse espaço hoje aqui, nesse bate-papo contigo. Legal. Acho que a gente vai arrebentar aí no conteúdo. Com certeza, com certeza. Olha, eu já tenho boas referências de você, fui buscar mais informação da sua história, da sua jornada. As pessoas aqui, cada vez mais elas querem entender a trajetória. E por que eu falo trajetória, tá, Gisiane? Hoje as pessoas acabam olhando muito para os resultados que nós temos hoje. Sim. Conquistas de hoje, bens de hoje, passeios, viagens, experiências. Só que para tudo acontecer existiu um processo. Exatamente. Existiu uma jornada de desafios, de medos, de inseguranças, de dificuldades. Então eu queria que a galera pudesse conhecer quem é a Gisiane, de onde ela vem, jornada dela dos pais, onde que tudo começou. Conta um pouquinho da sua história. Bom, eu sou a Gisiane Miquelon, né? Mas o mercado me conhece por Gisi, né? A Gisi da Nova Era. Legal. Eu sou a filha do Gilmar da Nova Era, lá no Sul conhecido pelo Gringo da Nova Era, né? Legal. E da Lisane Souza, que também foi Nova Era por muitos anos, né? Sou irmã da Raíssa e do Rayuri, que também são Nova Era. E mãe da Valentina, que nasceu praticamente dentro da Nova Era. 8 aninhos. E a minha trajetória com o transporte, bom, inicialmente eu acabei optando por me formar em administração. Caraca, que legal. Fiz vários pós, né, FGV, pós-graduação em gestão empresarial, pós-MBA em negociação. E lá pelas tantas eu resolvi fazer uma outra especialização, né, o MBA em gestão e serviços do vinho, sommelier, né, pela Universidade de Caxias do Sul, com um braço da Federação Italiana de Sommelier, que hoje eu digo que o transporte é o meu trabalho, né? E ele serve para que eu consiga manter a minha adega cheia, né? Mas nem sempre foi fácil, né? Eu vivia o transporte nos bastidores da minha família, né? Nos almoços de domingo. O meu pai, ele nunca foi motorista de caminhão, bem pelo contrário, assim, do que acontece na maioria dos casos. Ele é um cara que eu chamo de outlander, porque ele veio muito jovem do interior e ele sempre pensou fora da caixa. Então, vendo o transporte, muitas vezes trabalhando, o meu avô materno, sim, era um exímio motorista de caminhão. Legal. E aí ele identificou a oportunidade de empreender, né? Começar a própria transportadora. E aí, lá pelas tantas, um dia, lá, assistindo o Jornal Nacional, ele viu uma chamada assim: hoje termina a Guerra do Golfo, é o início de uma nova era. Daí ele, opa, tá aí o nome da minha empresa. E aí ele iniciou a empresa, aos poucos, subcontratando, não tinha frota própria, evidentemente, né? Pouco recurso para investir. E foi identificando oportunidades nos clientes, né? Que a gente opera com transporte bem de capital, de enviar veículos maiores. Humildemente, bateu lá na Randon, né? E conta até hoje que foi um papo com o saudoso Raul Anselmo Randon, né?
e propôs para que fosse confeccionada uma carreta maior, que hoje é o nosso carro-chefe. E pena que ele não patenteou, né? É uma pena. Mas a gente não entendia ainda, né, qual era a proporção, o que a gente estava fazendo. Trabalho bem feito e o resultado ia aparecendo. E eu ali de pequena, né, atuando junto com eles nos finais de semana. Nas férias escolares eu ia para lá para tirar as férias das recepcionistas, né? Final do ano eu era responsável pela entrega dos brindes para os clientes, não tinha toda essa questão de essa rigidez com compliance das empresas, então a gente fazia isso muito customizado, eu cuidava dessa parte. E sabia que o meu futuro seria dentro do negócio da própria família. E sabia também que eu não queria ser mais uma figura ilustrativa, né? Não queria ser herdeira, não queria poder me sentir pertencente àquele negócio. Mas eu já chegava repleta de desafios, tá? Porque mulher no transporte, Sim. tem uma série de questões aí que a gente tem que transpor para poder fazer as coisas darem certo. Uma pergunta só. Quando você falou ali do seu pai, quando ele teve uma ideia de poder expandir o tamanho aí desse caminhão, vamos dizer assim. Você lembra qual ano foi? Olha, a gente completa no ano que vem 35 anos. Caraca. Tá. Eu imagino que a gente deve estar falando de algo que deva ter acontecido ali por 1995, talvez. Porque, vamos dizer, foi algo completamente inovador, né? Completamente inovador. Para a época, e se ele conseguisse patentear, né? Hoje, tudo que acontece no Brasil passa por esse perfil de caminhão, né? Por esse tamanho de caminhão aí, diferenciado. Que legal. Exatamente. Você acredita, assim, pelo que você pouco falou, nesses minutos, você já trouxe uma visão que seu pai ele tinha um poder muito de visionário, né? De entender o mercado como oportunidades, como negócios, como olhar. Já teve algum momento que você parou para falar e perguntar pro seu pai qual foi o estalo ou qual foi o momento que ele tomou ali recebeu uma picadinha que fez ele ter essas visões, toda essa construção de mundo ou não? Eu acho que o próprio desafio, né, a vida impôs, né, isso desde muito jovem para ele. Tá. Então ele muito, ainda moço, né, vindo para a capital, ele já percebeu que ele precisava fazer a diferença. Então, antes mesmo de criar a Nova Era, ele já percebia valor em algumas ações durante a trajetória dele de profissional. Tá. E ele sempre sentou na cadeira do cliente. Então, a gente diversificou a frota dessa forma. A gente sempre procurou entender qual era a necessidade do cliente e aí sim desenvolver o equipamento adequado. Legal. Meu pai não sabia na época, né? Mas ele estava fazendo o famoso não colocar todos os ovos numa cesta só. Sim. Não trabalhar com commodity, né? Não deixar o transporte direcionado no único segmento, sabe? Sim. Então, mais tarde eu fui entender, né, na universidade, enfim, lendo os termos acadêmicos daquilo que eu via acontecendo na prática. Mais ou menos isso. Tá. E olhando para essa diversificação, né? Quando você fala de diversificação de negócio, é muito legal porque hoje o grande desafio do empresário ou do próprio empreendedor é manter o foco, entendendo que tem algo específico que vai trazer o ganho dele, vamos dizer, numa maior porção, mas também ele conseguir construir outros negócios que vão permitindo com que aquele grande possa funcionar, possa se desenvolver. E seu pai ter essa percepção, pô, que legal, porque quando você fala Nova Era, ontem à noite, foi me dando vários estalos assim com o nome Nova Era. Porque de fato hoje nós estamos numa nova era dos negócios, uma nova era do empreendedorismo, uma nova era do mundo business, uma nova era da comunicação, uma nova era do mundo digital, porque cada vez mais o mundo ele tá se modernizando em uma velocidade absurda. Sim. Absurda. É só nós olharmos para os nossos filhos. Exato. Poxa, com quantos anos, por exemplo, você aprendeu a falar inglês? Eu fui aprender depois de 18. Sim.
Minha filha com 5, ela fala, canta, eu falo, meu Deus, olha a evolução da comunicação. Então, quando você tem um link ali do nome da empresa com tudo que está acontecendo no mundo, é algo... isso lá em 95, na década de 90 que ele pensou, né? Exatamente. Que legal. E você fez uma excelente colocação, porque ao longo do tempo a gente veio atualizando a logo da empresa, e quando eu entrei efetivamente pro negócio, que foi quando a minha mãe se afastou, e eu percebi que a empresa, ela tinha que... as pessoas internos, fornecedores, clientes, enfim, os players como um todo, precisavam enxergar a imagem da empresa como ela perpetuando de uma forma consistente, onde a gente entende que passa por uma batalha árdua, diária, Sim. então que ela renasce, né? Então, a Fênix, né? Legal. Ela veio para... É um marco, assim, na minha trajetória. Sim. É algo que eu e a minha irmã, a gente criou, sabe? E a minha irmã tem essa mente muito criativa. Então, a gente imaginou alguma coisa nesse sentido. E hoje a gente carrega essa Fênix para mostrar que o negócio ele não é estático, mas Sim. ele precisa renascer. Porque toda essas dificuldades, vamos chamar assim, né, que são impostas muitas vezes, de forma macro, tá, que foge ao nosso controle, faz com que o empreendedor tenha que se reinventar a todo instante. A todo instante. É isso seja aí. Por necessidade do próprio cliente, seja por uma nova tributação, uma dificuldade com taxa de juros, falando de forma bem, bem macro mesmo, sabe? Então, essa imagem, ela reflete estamos em constante, né? Hoje a gente pode fechar e pensar, poxa, não deu certo, mas amanhã a gente renasce das cinzas e vamos pra cima. O que você fala isso é muito legal porque no mundo do empreendedorismo são várias barreiras que que você vai enfrentando. Sim. Nunca vão acabar. Elas só vão mudar o seu tamanho e a sua intensidade ao longo do tempo. Então, poxa, quando começamos, tínhamos esse desafio. Superamos aqui, evoluímos um nível. Sim. Chegamos nesse próximo nível, as dificuldades vieram de uma outra forma, mas vieram também. E aí você vai subindo, vai superando. Tem uma frase, né, que o Geraldo Rufino, que ele é da JR Diesel aqui de São Paulo, o Geraldo ele fala muito bem que é você tornar os desafios, as dificuldades em pontes, em degraus para eu poder subir e evoluindo. E é muito real. No mundo do empreendedorismo, isso é muito real. Então, quando você pega todos os seus desafios e torna como pontes para você acessar o próximo nível, cara, é isso. E a Fênix, ela tem algo simbólico nela, né? Tem um simbologismo muito forte desse renascimento, mas da coragem, da força, da intensidade, de acreditar no quanto é possível vencer, no quanto é possível se superar. Então, eu vejo que, ao longo do tempo, se vocês trazem a Fênix no logo, ele tem uma visão de que, olha, éramos aqui, estamos aqui e assim. Lá na frente, eu já quero até dar uma visão para você. Eu quero que você possa dizer sobre futuro. Sim. Porque quando você fala nova era, a todo instante eu acredito que na tua cabeça vocês não conseguem parar e deixar de pensar em inovação. Sim. Deixar de pensar em evolução. Porque o nome é isso, né? Mas eu quero lá na frente. Quando você foi falando sobre essa jornada e você vindo como, vamos dizer, a filha do dono, né? Sim. Qual foi o momento que você falou, poxa, agora é a minha hora de fazer parte desse negócio? E depois, qual foi o momento que de fato você sentiu que as pessoas olhavam para você não mais como Gisiane, filha do dono, mas sim, como Gisiane? Eu queria que você pudesse dizer qual foi esses dois momentos, porque são importantes para quem vai assistir. Já passaram pessoas aqui que estão vivendo a sucessão.
Sim. Outras que vão viver, outros que nem sabem como vai ser. Será que os filhos vão querer assumir? Então, qual foi esse primeiro instante que você falou, poxa, quero fazer parte? E depois, qual foi o momento que as pessoas não olhavam mais você como filha do dono, mas sim como você como Gizi da nova era? Perfeito. Bom, dentro de uma empresa familiar, a gente vai ocupando as lacunas que restam muitas vezes, né? Tem lá os jogadores titulares, vamos chamar assim, né? Então, eu iniciei ali encostando nessas pessoas, entendendo um pouquinho do todo, porque não tem como tocar um negócio se você não dominar um pouquinho de cada coisa, né? E eu sempre, é meu perfil, eu tenho essa visão sistêmica, eu gosto de olhar o todo. Essa visão holística do negócio, daquilo que a gente faz, né? Até onde a gente vai e no que repercute, né? Essas nossas ações. E em um determinado momento, um dos nossos principais vendedores, ele recebeu uma nova oportunidade. E eu me lembro que, assim, a área de vendas sempre foi algo muito o meu pai, né? Então, assim, nossa, tinha que passar por ele. E estar ao lado dele trabalhando significava alguém de gabarito, vamos dizer assim. E eu me lembro que ele recebeu uma proposta e precisou se ausentar rapidamente. E eu peguei a lista de clientes, falei, nossa, e agora? Então, na época, eu peguei uma das nossas vendedoras, que hoje é a nossa gestora comercial, e falei assim, vamos fazer um roteiro de visitas e vamos começar pela Serra. Ela falou, uau, vamos lá então. E eu me lembro que eu cheguei num cliente que ele produz tanques para cervejaria. Inclusive, ele tem uma cervejaria modelo na frente da fábrica dele para demonstrar para os clientes. Faz uma excelente cerveja artesanal no sul. E nós seríamos atendidas na época pelo comprador. E a recepcionista falou assim, não, vocês vão subir e vão conversar direto, né, com o presidente. Eu falei, uau, meu Deus do céu. Né? Deu aquele ai, assim. Tá. Aquele frio na barriga. Aquele frio na barriga, eu pensei, tá. E agora, vamos né? lá então, né? Legal. E aí a gente entrou na sala do diretor-presidente e falei assim, sentei, ele, né? Nós gaúchos somos, né, muito sisudos, assim, então. Ele sentou, se encostou na cadeira, olhou para mim, né? Olhou para a gestora. O que faz 2 mulheres vendendo transporte de carga e excedente aqui na minha empresa? E eu pensei, opa, quebrando paradigmas. Que legal. E ele, então tá. E aí, bom, comecei, né? Vamos lá, falando assim, aquele bate-bola. Por fim, a nossa conversa, que tinha ali um tempo determinado de 30 minutos, acabou virando 1h30. E eu acabei, né, nós acabamos sendo convidadas para visitar a cervejaria modelo e saímos de lá com, né, os exemplares. Naquele momento eu pensei, eu faço parte, eu posso fazer parte, né? Porque para mim foi um romper barreiras, né? As minhas, talvez, crenças limitantes de que eu tinha que saber de tudo ou encostar nas pessoas de referência, mas não, eu podia ter o meu espaço. E ali eu comecei a batalhar por isso, né? Pelo olhar, né, das pessoas que para mim tem um baita significado, que são os meus pais, né? Legal. Nunca foi fácil. Nunca cheguei assim, ele, isso aí, minha filha, muito bem. Não, vai, enfrenta, né? Então ele sempre conta que ele não me criou, ele me forjou. Né? Que legal. É importante você falar essa frase, ele não me criou, ele me forjou. Por quê? Hoje nós estamos num grande desafio do que compete a paternidade e a maternidade. Como criar os nossos filhos. Exatamente. E muitas das vezes a gente os blinda de várias questões que lá na frente fariam falta se eles tivessem vivenciado algumas experiências de desafio, de medo, de insegurança, de superação. Porque eu gosto de dizer que existem pontos de inflexão na nossa jornada. Sim. E quando você falou sobre o momento
que você conseguiu ali romper uma barreira, foi o primeiro ponto de inflexão. Isso. Porque, e muito cedo talvez até para você, né? Muito cedo. Porque ir visitar uma empresa, acreditando que você falaria talvez com o diretor ou com o coordenador comercial daquela companhia. E agora você sentar direto na cadeira do dono, do presidente, e ele vir, é um desafio. E você não se amedrontar, não sair pela tangente. Ou seja, cara, eu vou enfrentar, essa é a minha oportunidade. Essa é a minha oportunidade. Legal. Então, dentro da minha empresa, eu nunca ocupei um lugar de zona de conforto. Legal. E a partir dali eu comecei a batalhar pela minha carteira, formar um relacionamento, muitas vezes sentar com o cliente e entender qual era a demanda dele. E levou algum tempo para eu ser reconhecida como a Gizi, né? Tá. Me surpreendeu às vezes, eu recebo ligações de clientes, de pessoas que eu não conheço. Ah, tu é a Gizi? Sim, sou a Gizi, sabe? Isso é muito legal. Sim. E o reconhecimento, para mim, tem um peso gigante, que é o reconhecimento do cliente. Ok. E como eu trabalho com um público, aliás, como eu trabalho com num ambiente amplamente masculino, Sim. o reconhecimento dos homens também Legal. é muito legal. Porque hoje eu tenho um corpo de gestores que são, a maioria formada por homens, são cavalheiros, são gentis, Legal. são respeitosos. Eles entendem o papel da mulher e eles entendem o meu papel e a minha posição. E eles estão ali acompanhando, né, para dar entrar com esse amparo, um olhar que o olhar masculino tem muitas vezes, né, no negócio. Sim. E que tem muito, porque né, enfim, transporte em si. E aí, nesse contexto como um todo, eu fui percebendo, opa, legal, eu sou respeitada, né? Por onde eu passo, eu não conheço hoje todos os motoristas da frota da empresa, e muitas vezes aqui em São Paulo eu escuto um relato, eu sei quem é a Gisiane, eu sei que tem muitas ações que partem dela. Legal. Cara, isso é excepcional. Muito. Porque o que eu busco na empresa, né? A gente precisa dissociar a imagem do dono, né? A gente precisa mostrar para o mercado que a nova era é a nova era, independentemente de quem quer que esteja lá, né? Mas que a gente vai, sim, sempre respeitar e manter a essência do negócio que foi criada ali, naquela inteligência, né? Ter um caminhão, ter uma carreta hoje não é sinônimo mais de transporte. Mas sim, tu conseguir sentar com o cliente e entender. E a dinâmica, ela, como você disse, o tempo inteiro ela acontece e as demandas, elas surgem, elas são as mais variadas possíveis. Onde a gente consegue entrar e agregar valor para o negócio, né? Legal. Então, foi nesse sentido, assim. Nunca numa zona de conforto, beleza, essa aqui é a Gisiane, a filha do seu Gilmar, da Lissane, tudo certo. Não. Passei em corredores, escutei muita coisa feia, assim, deixa ela aí, muita coisa feia. E assim, a cada fala não me desmotivava, sabe? Eu pensava, não, então agora eu vou mostrar pra essa galera que eu não tô a passeio. Sim, e é legal você falar, porque quando você coloca da evolução da nova era, independente de quem esteja, é a nova era, você está falando de cultura. Cultura, exato. E quando nós falamos de cultura, é entender que independente de quem está na cadeira, nós sempre iremos trabalhar entregando o melhor, com excelência, com resultado, impactando a vida das pessoas. Porque esse é um grande desafio. Até eu já deixo aqui um outro ponto de inflexão, tá? Mais um ponto de inflexão o que hoje, Gisiane, está construindo em outras empresas ou em outras pessoas no quesito cultura. O que você tem ajudado mais empresas como uma posição de mentora, como uma posição de uma pessoa que possa desenvolver novas pessoas para a construção de cultura? Porque eu não sei o quanto você vivencia dentro de outras companhias, mas um dos grandes desafios, se não o principal, é cultura. É eu conseguir perpetuar uma cultura independente de quem está sentado na cadeira. Então hoje de manhã, antes de nós estarmos aqui, eu estava num treinamento, porque nós prestamos treinamento na área de vendas para algumas instituições de ensino, e aí mudou a gestão.
A gestão por mais de 40 anos foram dos pais do atual mantenedor. E aí ele falou, olha, tá num desafio para nossa equipe entender essa mudança de gestão, de precificação, desse novo momento. Eu falei, isso aqui é cultura. Mas você fez parte dessa jornada. Então, se você hoje, e aí é um ponto para você começar a refletir aqui, você vai perceber que as pessoas que se sentam comigo, que vêm para o nosso podcast, eu vou dando vários pitacos, porque eu vejo que tem muito potencial e necessidade no mercado, tá? Tem muita pessoa marqueteira que não é boa no que faz, mas ela consegue se posicionar e ganhar grana, mas tem outras que são boas e elas não vêm para a linha de frente, elas não assumem o protagonismo que elas deveriam assumir, principalmente nesse mundo digital. Então, para você refletir, será que com toda a construção de cultura que você fez parte, que você vem desenvolvendo, não daria para tornar em algo para outras companhias? Uma pergunta, porque seria uma oportunidade. Além dessa forja que você passou, como você sentiu que agora você, Gisiane, na posição que está, tendo as pessoas agora te vendo diferente, gerando valor, gerando resultado? E até um parênteses aqui, né? Você falou sobre respeito. Importante você falar porque muita gente acaba buscando ser amado. Isso. E nós temos duas opções. Ou eu vou ser amado ou vou ser respeitado. Exatamente. Ser amado é aquela empresa ou aquele gestor que ele vai tomar um cafezinho e que ele quer agradar todo mundo. Sim. Ser respeitado, nem sempre eu vou tomar café com você. Porém, mesmo que você não goste de mim, os meus resultados falam por si só. Então você vai me respeitar. Exato. E as pessoas respeitam. Então, legal. Olhando para essa sua jornada dentro da nova era e para esse momento que as pessoas começaram a te ver diferente e você sacou isso, você percebeu quais foram os resultados deste novo posicionamento para você? Você percebeu uma mudança em você como mulher? Por exemplo, você começou a se ver diferente, falar diferente, buscar conhecimento diferente. Como você se viu neste momento de mudança pelas pessoas? Bom, eu me considero um tanto quanto tímida nesse sentido. Tá. Eu tenho e admito uma relativa dificuldade de fazer essa autoanálise, enfim, essa autocrítica. Eu sigo muito aquilo que o movimento daquilo que acontece, enxergo isso como reconhecimento e identifico as oportunidades e onde eu preciso me aprofundar. Foi assim quando, alguns anos atrás, eu fui convidada para participar do corpo diretivo do Sindicato Patronal dos Transportadores do Rio Grande do Sul. Então, jovem, né? E uma das poucas mulheres que fazia parte, né, desse seleto grupo, né, de grandes transportadores do estado. E na época eu fiquei, né, curiosa, como assim? Então, assim, é como se as coisas fossem acontecendo e eu, de certa forma, o meu trabalho, enfim, como eu lido, como eu faço, acaba repercutindo de uma maneira que eu não consigo identificar exatamente, né, como é que acontece. Mas eu sei que eu preciso estar em constante evolução. Legal. Buscando constante conhecimento. E agregando valor para o negócio. Então, eu não consigo parar e fazer essa análise. Opa, é isso, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, a coisa acontece. E isso faz parte da minha essência. Eu sou alguém que é dinâmica, que toca, que enxerga ali a demanda, a necessidade e vai para execução. Legal, legal. Você me remeteu aqui a um pouco de... Eu estou começando a estudar e buscar mais informação sobre física quântica. E física quântica é movimento, é energia. Então o que você está me dizendo é física quântica pura. Exato. Poxa, eu me coloco em movimento, eu me mexo e as coisas começam a acontecer. E vindo se aproximando até mim, vai fluindo. Legal, o que é interessante é pegar tudo isso que você percebe e começar também a tornar em anotações. Não sei se você já faz. Sim. Por quê? Porque você vai percebendo, poxa, eu fiz aquele movimento que me gerou isso. Opa, legal. Eu fiz essa ação, me gerou isso. Opa, legal. Porque no final das contas, você começa a ter uma visão
do que você possa contribuir. Sim. E aí tem uma questãozinha aqui que eu gosto de dizer, que é o seguinte: se você pega toda essa experiência, todo esse conhecimento que você tem e deixa só pra você, é egoísmo demais. Demais. Porque, cara, olha pro mercado, olha pras pessoas, olha pras empresas, o quanto que você tem de visão e de domínio naquilo que você faz. Se você pulveriza, mais negócios, mais oportunidades e o principal, você mais serve as pessoas. Sim. Então eu falo isso porque, assim, poxa, é difícil você hoje encontrar pessoas que elas tenham solidez no que fazem. Então você vê um negócio que nasceu na pandemia, ou você vê um negócio que ele, nasceu agora mais por conta da crista da onda. Agora você pegar uma estrutura de empresa que está por anos, é um grande desafio. E essas cabeças são as cabeças pensantes. Quando você foi para essa posição tendo uma cadeira diretiva ali, você já fez alguma análise ou pesquisa, ou seu time, do que compete, quantas mulheres hoje estão no ramo que você está? Olha, poucas. Poucas? Mas vocês conseguiram mensurar a quantidade? Porque vamos dizer lá, percentualmente, nós temos 95% masculino e 5% feminino. Nessa proporção. Legal. 5% feminino, mas que nem todos esses 5%, esses 5% estão na posição que você está hoje. Exato. Aí é um novo cálculo. Quantas mulheres desses 5%, se for esse percentual, estão na posição que você está? Você é a única ou tem algumas outras? E por que eu pergunto? Porque talvez você esteja assumindo uma posição de ser a pioneira no segmento, na posição que está, e você precisa olhar, poxa, quantas mulheres já começaram a se inspirar no que eu faço? Sim, sim. E além dessa inspiração, essas mulheres, elas querem chegar até onde, o que elas querem, porque aí você começa a criar mais um ponto de inflexão. Opa, calma aí, poderia formar mais mulheres? Qual posição essas mulheres poderiam assumir? Que é mais ou menos um exemplo que me veio aqui na cabeça, são dos ônibus, na cidade. Antigamente, quem manuseava ônibus, quem era motorista de ônibus, era só homem. Hoje, você pega uma cobradora que ela tá dirigindo e cobrando, mulher. E tem um outro desafio, né? Que é o desafio barra oportunidade dentro dessa tua fala aí que eu identifico. Veja bem, nós mulheres somos muito competitivas. Legal. Entre nós. Né? O que é uma triste realidade. Tá. Né? Então, eu costumo dizer que eu lido bem com os homens nesse sentido, porque é outra nível de convivência. E eu falo, que pena que a gente não pode fazer, né, mais uso da sororidade. Que é o quê? Nada mais, nada menos do que você reconhecer, né, que outra mulher, ela pode, né, e ela deve, né, ocupar aquele espaço. E eu acho que está intrínseco nisso. Porque a questão de se enxergar em um determinado lugar, muitas vezes vem daquela crença limitante, daquele paradigma da criação, enfim, da forma como ela direciona a vida, enfim, as suas escolhas. Mas também tem muito dessa questão da cultura. Opa, mas como é que eu vou ser vista, né? Que eu acho que dá para desenvolver. Muito. Que dá para desenvolver e que tem... Nossa, dá para fazer lindos trabalhos muito, nesse sentido. Muito, porque assim, hoje a gente vivencia um universo que as mulheres elas estão também assumindo esse protagonismo em muitas coisas. Então eu olho para alguns nomes, né? Eu olho para Luísa Trajano, no que ela construiu dentro do Magazine Luiza. Eu olho também tem a Rachel, que ela foi CEO de algumas grandes companhias no Brasil. E ela traz também um peso muito legal. Depois eu olho também para a própria Marlene, que é a esposa do Geraldo Rufino, que ela também faz parte da companhia da JR Diesel. Então, as mulheres elas estão assumindo esse protagonismo. Sim. Só que ainda você vê pouco elas poderem falar e construir também essa visão. Poxa, deixa eu formar mais. Quando você fala da competição, eu começo a entender um pouquinho, porque é um universo no masculino, poxa, não tem jeito, os caras se competem entre si a todo instante para vencer, para ganhar, para ter o resultado, que isso é bom.
Mas agora, quando eu reconheço que o outro é melhor do que eu naquele quesito e quero aprender, isso é importante. Isso. Olhando para esse cenário que você está hoje, qual que é o principal desafio teu? Você fala, poxa, hoje o meu principal desafio é esse, dentro do meu posicionamento, do meu negócio. Qual que é o principal desafio teu? Olha, formar um negócio alguns anos atrás não era fácil. Não foi. Mas as regras do jogo, elas eram mais flexíveis. Ok. Né? Hoje, o meu maior desafio é perpetuar de forma estável o meu negócio. E tornar ele... fazer com que ele aconteça, né, independentemente da nossa presença lá ou não, para que a gente consiga, inclusive, olhar para outros mercados. Né? Seja o meu pai poder descansar, desacelerar um pouco mais, seja eu conseguir explorar outros nichos, inclusive. Tá. Então, e perpetuar um negócio na atual conjuntura política e econômica, onde a palavra que eu mais tenho utilizado, infelizmente, insegurança jurídica, questão tributária, a parte da taxa de juros e toda essa dificuldade, porque os nossos clientes, eles vivem de credibilidade, de confiança, de investimento. Total. Né? Então, eles precisam confiar no mercado para continuar andando. Esse é o meu maior desafio, é perpetuar. Esses dias eu recebi lá um fornecedor de caminhões e falou assim, e aí, Gizi, pro ano que vem vocês estão pensando em comprar quantos caminhões? Eu falei, que isso? A gente não pensa em crescer vertiginosamente, aquele sonho de ter uma frota gigante de caminhões, não. É crescer de forma sustentável, é colocar os pés no chão, né? E é aquilo que eu falo para minha turma às vezes. Deu um problema, coloca a bola no chão e vamos pensar. E fazer as coisas da forma que a gente sabe que a gente tem condições de dar o respaldo. Legal. Perpetuar um negócio, hoje no Brasil, é muito difícil, utilizando sempre o mesmo CNPJ. Então, mostrar para o mercado a lisura, a transparência, comunicar muito mais do que a gente geralmente comunica. Quando você fala de comunicação, e aí é um ponto que eu amo, vivo, eu sou do mundo comercial e vendas é falar, ou melhor, vendas é você aprender a escutar, a ouvir muito bem, e aquilo que você for falar, você saber explorar o máximo daquilo que você escutou. E comunicação, para mim, é tudo. Tudo. Mas não é a comunicação falada, é inclusive a comunicação não verbal, é a comunicação quando eu olho para dentro de uma foto, quando eu olho para um logo, para um nome, aquilo ali fala por si só, quando eu entro em rede social. E eu tenho falado muito com algumas empresas, né, que aí estão chegando até nós, elas falam, pô, legal, mas como que você olha a comunicação? Eu olho a comunicação de uma forma não institucional. Poxa, mas aí os times de marketing começam a tremer e ficarem bravos por aquilo que eu vou falar agora. Mas a comunicação, ela está numa linha mais personificada. Eu quero ver gente. Eu compro gente. Eu não compro logo, eu não compro nome, eu não compro um post estático. Eu compro pessoas. Então, antes mesmo de você poder gerar um valor e um resultado, pessoas precisam de pessoas. Pessoas compram pessoas. Sim. E quando eu falo isso é porque, poxa, você não vai comprar um produto simplesmente que você acha só bonito, mas você vai ver a avaliação. Você vai ver se tem um vídeo, o que a pessoa falou, o que ela... Aí você toma a tua decisão. E rede social das grandes companhias, ainda assim, elas estão muito engessadas nesse modelo de comunicação. É só olharmos hoje o que está acontecendo no mundo dos veículos de comunicação. As grandes marcas que assumiam ali o papel de televisão, elas estão caindo. Hoje, os grandes veículos digitais, eles estão crescendo. As marcas estão percebendo e estão investindo onde? Dentro desses grupos que estão evoluindo. Com qual objetivo? Audiência e o novo modus operandi da sociedade. Que não é, nem sempre... Vamos lá, pega 10 pessoas. Antigamente, vamos colocar 20 anos atrás, 10 anos atrás, 10 pessoas assistiam, quais veículos de comunicação elas tinham acesso? Televisão e rádio. 8, a cada 10, 8 falava que assistia mais TV e rádio. E 2, eu vou pro YouTube.
eu vou para a internet. Hoje, dos 10, já mudou. 7 já estão no meio digital. Os outros 3 têm TV, ou às vezes nem tem TV mais aberta. Sim. Olhando para esse modo de comunicação, vocês têm muita oportunidade. Por quê? Porque vocês estão buscando informar, mas igual quando alguém teve ontem ou foi anteontem, mas qual que é a conexão do transporte com a educação? Tudo. O que você transporta? Vamos lá, dá um exemplo de um produto que você transporta, de algo que você transporta. Vamos lá. Algo simples. Algo simples? Simples. Puxa, nada é simples. Qualquer coisa, então, que você transporta. Vamos lá, uma ponte rolante. Ponte rolante. O que faz uma ponte rolante? A ponte rolante, ela, dentro de uma fábrica, ela faz a movimentação, né, dos equipamentos dentro da estrutura. Então, legal. Qualquer fábrica precisa de uma ponte rolante. Exatamente. Legal. Essa movimentação, ela está movimentando o quê? Está movimentando... uma matéria-prima, algo da empresa. Essa matéria-prima, ela tem impacto em quem? Sim. Na vida das pessoas. Essas pessoas, elas precisam ou não precisam, então, do que você faz? Tá aí o jogo, tá aí o link. Então, o que você faz, querendo ou não, é impactar pessoas, é impactar vidas. Sim. Ah, mas o meu público é o B2B. Tudo bem, mas quem vai usufruir daquilo que a empresa faz são as pessoas. Exatamente. Então, se você consegue gerar uma comunicação informando de um transporte de ponte rolante para pessoas que elas vão usufruir de algo que elas nem imaginam que passou por uma ponte rolante, tá aí o jogo. Exatamente. Tá aí a comunicação. Aí a pessoa fala, entendi. Gostei. Quero mais saber sobre essa mulher, quero mais entender dessa empresa. Sim. É nesta linha que eu acredito a comunicação. As empresas ainda elas não conseguem olhar para isso. Se você pega um comercial, vamos dar um exemplo de qualquer marca grande, elas não falam do produto delas. Elas falam de uma outra coisa que transmite uma mensagem e no final vem um produto. Olhando para isso, quando você fala, poxa, é uma dor de perpetuar, como que você olha para a comunicação da nova era? Como que você olha para esses passos que vocês estão dando de construção? Eu acho que a comunicação, ela tem 2 desafios, né? Me perdoa porque eu não sou especialista no assunto, mas fique em paz. Minha visão de leiga. Assim. Sim. A comunicação interna, que é a nossa turma, é perceber o valor que a empresa tem e se identificar com os valores da empresa, inclusive. Então, eu sempre falo nas nossas reuniões que um conjunto de gente, né, um conjunto de pessoas boas, sim, o risco que a gente corre de dar certo. Total. Então, a comunicação é se sentir pertencente. Né? E para se sentir pertencente, essa comunicação dentro da empresa, ela tem que fluir. O motorista ele tem que estar lá dentro do caminhão pensando. Poxa, eu faço parte de uma empresa que tem esses valores nos quais eu me identifico. Então, a gente por ali consegue selecionar, inclusive. Legal. Quem são as pessoas que vão estar atuando com a gente, que é aquilo que a gente indiretamente comunica para o mercado. Enfim, de forma geral, eu acho que é um desafio gigante mesmo, mostrar nessa cadeia toda, né, de suprimentos, enfim, onde é que onde nós estamos, né? E sempre que eu contrato alguém, eu falo assim, olha, um dia você vai estar passando pela freeway, né, que é o caminho que a gente faz pro litoral, aí você vai ver um caminhão com uma carga linda em cima. Eu acho lindo. Mas é lindo mesmo. Você vai dizer, eu faço parte daquela construção ali. Então, é um desafio para a gente conseguir traduzir isso para o mercado. Olha, beleza, bacana, eu pego lá os números e olho, falo, em 2024, nós transportamos aí, 2 bilhões em mercadorias. Ok. Né? Quase 42 mil toneladas de equipamentos. Beleza. Mas como é que eu traduzo isso? Cara, você vai me falando, minha cabeça vai dando uns pipoco assim, sabe? Pelo amor de Deus. De verdade. Vocês transmitem isso. Vamos lá. Qual foi o principal serviço, qual foi o principal produto
E eu tô falando aqui, gente, eu falo às vezes serviço, produto, porque eu não domino o negócio. Mas tá tudo certo que a gente desenrola do mesmo jeito. Qual que foi o principal produto que vocês transportaram no ano passado? No ano passado, o principal produto. Olha. Que você falou, poxa, na nossa escala aqui, esse foi o que ele mais aconteceu. Nosso maior cliente hoje atua na área de refrigeração. Tá bom, então beleza. Pega nesse ramo de refrigeração, qual foi o principal negócio que vocês transportaram? Não, daí eu tô entregando o jogo. Né, Everton? Beleza. Então vamos pegar o ramo de refrigeração, ok? Ok. Ramo de refrigeração, onde que ele está impactando na sociedade? Puxa, vamos lá. Alimentação? Sim, Alimentício? Beleza. Exato. Vamos colocar condomínios residenciais? Exato. Shopping center, Vamos colocar shopping? Supermercados? supermercados, aeroportos. Né? Aí de novo, vamos voltar pro princípio. Isso tudo ele é movido ao quê? A gente. Qual é o desafio de comunicar isso? Porque tá aqui. Exato. O que vocês transportam não é produto, não é serviço, não são insumos. É transformação de vidas. Você já pensou, me veio na cabeça agora, um estalo. Imagina um comercial da nova era, vocês mostrando lá um avião passando, tal, as pessoas dentro, e vocês dizendo, vocês sabiam que para que aquele avião estivesse no ar e levasse aquela criança para conhecer pela primeira vez o pai, existiu uma nova era. Sim. E aí você informa o que você fez para aquilo acontecer. Cara, eu vejo a comunicação desse jeito. Simples, básica, porque as pessoas elas não querem ter uma informação detalhada do que você entrega. Quer ver algo que a gente fez que foi muito simbólico e agora você falando em comunicação, a gente poderia ter inclusive explorado mais. Em plena pandemia, nós levamos todos os hospitais de campanha daqui de um cliente nosso do Sul para o Rio de Janeiro. A ponto do governador entrar em contato com a polícia e falar assim, são cargas excedentes e você não vai parar essa empresa de forma alguma. E como vocês comunicaram isso? Foi um post simples lá. Não. Gente, de verdade, se nós formos avaliar agora, vocês salvaram quantas vidas? Sim. Quantas famílias? Quantas famílias nesse exato momento agora, elas estão podendo, neste horário, 12h34, almoçar, pai, mãe, filhos, porque a tua empresa transportou um hospital de campanha que permitiu aquele pai superar o que ele estava vivenciando e hoje está provendo em casa. Cara, é isso. Sim. Comunicação é isso, é gente. Independente do perfil da tua empresa, seja ela de transporte, seja ela... Cara, independente do que for, vocês não impactam transportando o que vocês acham que transportam. Vai muito além. Sim. Vai muito além. Nós estamos aqui nesse podcast. Vão ter pessoas assistindo. Do outro lado, pode ser que tenha uma pessoa que ela fala, cara, eu não queria mais nada da minha vida. Eu queria parar com tudo. Se eu pudesse, eu desistiria agora. Aí ela pega toda a mensagem que a gente tá mandando e fala, cara, mas calma aí. Porra, existe uma maneira de sair de onde eu tô. Sim. Então, eu fico às vezes questionando, porque, cara, vocês estão num universo gigante de oportunidades que talvez vocês nem consigam visualizar, mas que no final das contas, o ponto principal é comum em tudo. Exato. Pessoas. E talvez o seu time não esteja entendendo 100%, porque esse impacto que eles fazem, eles não conseguem ver. Eles só conseguem imaginar uma ponte rolante sendo levada para uma empresa. E que não é isso. O modelo de negócio de vocês não é esse. Sim. Não é esse. Sim. Exatamente. Não, tu falasse... Tem uma outra passagem também que eu sempre conto, que em plena pandemia a gente transportou muito tanque. Tá. Mas pensa em muito tanque de cervejaria. Todas as ampliações, não vou falar aqui também o nome do cliente. Sim. Mas o que o pessoal ficava fazendo em casa, Everton? Bebendo. Normal, tomando cerveja, vinho, comendo.
muito tanque. Né? E aí foi também o impacto. De certa forma, nesse pessoal como um todo. Mas, realmente, foi lá um post, a gente fez isso, sabe? Mas com essa visão, né? Com essa... Você falando assim, nossa, meu sentimento de pertencimento, de valor, né? Interno, eu chego até a me emocionar, sabe? Porque o quanto isso impacta. E muitas vezes é bem isso, a gente tá na batida do dia a dia, tá fazendo, tá executando. Você é engolido, cara. Exato. Você vira uma carne moída, porque você foi moído por uma máquina que é o teu dia, e tá tudo bem. Mas o ponto principal que eu sempre questiono na galera que tá tocando, seja dentro de uma empresa, de uma companhia, de uma escola, de uma instituição, cara, o modelo de negócio de vocês, beleza, tem o business core, tem o foco ali do que eu quero entregar, tem o negócio que eu tenho que fazer acontecer. Ok, sim, tá tudo certo. E eu tenho ciência, porque dentro do meu negócio eu penso do mesmo jeito. Sim. Tem que dar ROI, tem que dar lucro, tenho que crescer, tenho que pagar. Quanto mais eu pago, mais eu faturo, quero me desenvolver, tenho visões grandes, é isso mesmo, legal. Mas quando eu olho para a base e para a comunicação, eu não posso falar, ó o quanto de dinheiro você me deu, Não, mas isso é um resultado tangível. Tangível, é o que qualquer empresário vai buscar. Sempre. Tá ali. Tá natural. Você vai pensar, vou investir, tenho aqui X mil reais para investir. O que eu vou fazer? Vou fazer uma transportadora. Desculpa, mas, meu Deus do céu, olha o tamanho dos desafios. Vou botar esse dinheiro então em tal lugar. Não, você vai passar por essa análise. Entendeu? Então, aquilo já é intrínseco do negócio. Ele quer buscar resultado. Agora, esse impacto, ele é mensurável. Cara... Você o que o nosso cliente fala lá na ponta. Vocês precisam se preocupar com a satisfação do cliente lá na ponta, que é o cliente dele e o meu. Total. Porque aí o teu time interno passa a entender. Eu compreendo a companhia que eu faço parte e agora sim, agora no meu sangue corre Nova Era. Sim. Cara, eu falo isso pras escolas, falo isso pras empresas. Eles falam, mas cara, esse cara é meio doidão. Não é que é doidão. É porque no momento que a gente tá ali, entra num nível de flow. Sim. Você tá num estado de flow, cara, que você não consegue olhar pro lado, você só consegue ver caminhos. Isso. E oportunidades e visões e de impacto que no final será na vida das pessoas. Serão em pessoas. Então o que vocês estão fazendo ali não é o que a galera tá vendo. Só que o desafio é trazer pra turma, e aí tem um grande ponto, né? Que você falou da cultura. Como desenvolver isso nas pessoas? É da noite pro dia? Não. É algo perene, que eu vou construindo todos os dias. Então é chegar todos os dias, pega um conteúdo que eu falo muito de nutrição. Pô, legal, você subiu um conteúdo em rede social, cara, manda pro seu colaborador também. Coloque ele ali na sua esteira de pessoas que vão ter acesso àquele conteúdo, porque ele vai visualizar, ele vai se emocionar. Ele vai entender, poxa, aquele aluno, aquela pessoa, aquela empresa, aquele resultado, eu tive 1% fazendo parte daquela construção. Então, quando você fala do que vocês fazem, minha cabeça ela começa a estalar mesmo. E a galera sabe porque eu fico vendo muita coisa, assim. É meio louco, porque, primeiro, é divino. Tem algo que é uma visão muito espiritual que Deus vem me dando, assim, eu vou vendo coisas e a grana é uma consequência, eu pouco olho para ela, porque eu vejo que se a mensagem chegar, é natural que ela venha junto também. Sim. Então a mensagem, tudo que nós fazemos, precisa existir uma mensagem. Sim. Quando você falou, poxa, eu entender as regras do jogo, eu tenho falado muito sobre gestos. Quando eu quero entender a regra do jogo, e eu sei como a regra, ela tá ficando mais inflexível, como que eu torno ela flexível? Fazendo gestos. Eu preciso entender os gestos que eu tenho que fazer para que eu consiga ajustar aqui, ter um acesso ali, atender aqui, para que a coisa possa fluir. Só que quem quer entender sobre gestos? Ninguém. Existem gestos. Por exemplo, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Você falou de refrigeração. Legal. Vamos pegar a refrigeração. E tem um supermercado que tem tudo aquilo que você transportou, ele tem lá. Poxa, se eu trouxesse esse cara para ele entender como levou-se o tempo
para fazer todo o processo de transporte, para chegar até aquela pessoa, para ela ter aquele acesso, para ela vender o que ela vende e para que ela entenda que ela não vendeu um produto porque o produto dela é bom, ela não está tendo resultado somente porque o produto dela é bom, mas porque aquilo que eu fiz chegou até ela, será que ela não vai entender? Poxa, eu não posso ficar longe da nova era. Pelo amor de Deus, olha o que eles fazem. Pode ser. É um caminho. Pode ser. É Pode um ser. caminho. Se o cliente perceber valor nesse sentido. Né? O jogo não é preço. Não. O jogo é valor. Valor. Eu tenho que agregar valor a todo instante. Ou que seja, tem coisas simples, né? Mas, cara, sei lá, que eu mande um recadinho, que eu mande algo. Porque hoje as pessoas elas estão num nível. E teve um podcast que nós gravamos aqui, que a nossa convidada Adriana, ela falou, nós estamos numa situação de o desafio socioemocional das pessoas. Sim. E depois o Max veio e falou sobre as pessoas elas estarem num nível de orfandade, que entra no aspecto socioemocional. Sim. Os grandes gestores, eles também vivem isso, porque eles se veem só. Sim, é um lugar solitário. Porque eu cresci, cheguei aqui. Hoje eu sou milionário. Eu compro o que eu quero, tenho acesso ao que eu quero. Tá. Pra onde que eu vou? Não sei. Olho pra baixo, quem que tá lá? Pô, mas tá lá no fundinho, tem uma galera. Como que esse cara consegue ter uma sobrevida e de falar, pô, não, eu cheguei aqui, quero mais. Vou entregar mais, vou... Quando ele começa a ver esse impacto que o teu negócio começa a informar pra ele. Sim. Você não tem um supermercado. Você tem um ambiente que você impacta milhares de pessoas todos os dias. O seu supermercado é muito mais do que vender um arroz ou um feijão. Mas é lá, olha só, se você não tivesse um feijão, você tá vendo aquela criança? Ela talvez não conseguiria nem ir pra escola do jeito que ela tá indo com aquela mochilinha. Você tá vendo aquele pai que tá acordando? Eu mudo a comunicação. Exato. Aí o cara fala, caraca, eu faço isso? Mas eu achei que era só um mercado. É, exatamente. Essa é a nova era. Essa é a nova era. Essa é a nova era. E que louco, cara. Você que louco. falando Porra, aí, eu aqui minha também cabeça já tô... vai louca demais, cara. Aham. Nossa, vai longe. Já tô traduzindo isso no meu dia a dia. Já veio frases aqui na minha cabeça. Vai longe, assim. Vai longe. Muito legal. Hoje, pra vocês, dentro dessa construção desse mundo dos transportes, como que você tá olhando pro mercado? Porque eu sei que, conversando com amigos que são empresários, tem várias dores, né? A questão política é um grande desafio, a questão... poxa, quando eu olho para contábil, ou quando eu olho para financeiro, tem N desafios. Como que vocês estão conseguindo serem habilidosos nesse mundo todo e continuar avançando? Bom, em primeiro lugar, eu vejo a logística, vou chamar a logística do futuro, que não é bem futuro, né? Sim. É de médio e longo prazo, trabalhando em duas vertentes, né? A sustentabilidade e a tecnologia. Legal. E informação na logística é ouro. Ela tem que correr muito. O caminhão hoje ele já vem com uma tecnologia embarcada que é surpreendente. Então a gente precisa correr, inclusive, para conseguir alfabetizar digitalmente os motoristas, para que eles consigam se comunicar e utilizar a ferramenta da melhor maneira possível. Se a gente parar para analisar nos desafios todos que vêm pela frente, reforma tributária, reoneração, a atual conjuntura política e econômica brasileira e global, alta da taxa de juros, incertezas, enfim, a gente precisa olhar para dentro da empresa e identificar onde a gente consegue tornar ela ágil, enxuta, competitiva, inteligente. Legal. Aí vem um outro desafio. A gente está recebendo uma mão de obra que está chegando por aí, que ela é digital, né? E explicar muitas vezes para a gurizada o que é um cavalo, uma carreta, eles, né, vão fazer um link com o bichinho que está lá fora, Sim. né? E não os culpo. Então, um processo todo, ele muitas vezes precisa acontecer de forma intuitiva, que é aquilo que a gente muitas vezes presencia nas redes sociais, né? Você fala, vontade de comprar vinho tal, aí começa a aparecer ofertas de vinho e tudo mais. Então, dentro da nova era hoje, já trabalhamos dessa forma. Nossos
players, inclusive, né, já vêm trabalhando nesse desenvolvimento dessa tecnologia, facilitando, inclusive, para os motoristas conseguirem fazer essa leitura e essas informações irem e virem de forma fluida e ágil, chegando lá na ponta para o cliente, otimizando os recursos, tornando essa cadeia mais otimizada e enfim, rentável. Vamos lá, vamos falar dos robôs que a gente já utiliza hoje para preenchimento de planilhas. Legal. Para que são tarefas braçais. Sim. Que os robôs estão ali, eles podem executar. A gente já tem boots de mensagens. Então, Legal. vai recebendo... o colaborador recebe a orientação, a demanda que vem a seguir. Então, você tem que fazer, você precisa responder em X tempo. E pelo WhatsApp, que, puxa, né, hoje em dia é uma ferramenta que todo mundo utiliza mais do que o e-mail, muitas vezes, né? Então, vocês têm um braço de educação já? Não. Formando esses caras? Não temos um braço de educação. Legal. E aí, nesse escopo de educação, que você estava falando antes, me vem em mente também uma deficiência que nós temos, aí eu digo não a nova era, mas o segmento como um todo, que é o da qualificação dos motoristas. Porque, vamos lá, né, Everton? O camarada, ele pega uma ferramenta, vamos lá, um conjunto nosso hoje, um cavalo, uma carreta, equipado, pronto, não vai baixar de 1.700.000. Não. E ele entra naquele caminhão com aquela tecnologia toda embarcada, ele se comunica com a gente, ele é responsável pela segurança, pelo nome da empresa, a nossa corresponsabilidade com o que a gente está transportando. E o médico? O médico também não lida com tecnologia como ele lida? Tudo. Não lida com vida como ele lida? E ele tá passa difícil. por uma série de qualificações. Sim. E o motorista? E tá difícil essa questão da qualificação deles? Tá difícil a qualificação, porque não existe. Tá. Não tem, né? Acho que é uma deficiência. Deixaria uma dica aí pro governo, pro estado, enfim, né? Um ponto a ser desenvolvido. Tá. Mas tá muito mais difícil a escassez de mão de obra de motoristas. Porque antigamente era uma profissão que era passada de avô, pai, filho. Vai na boleia, vai pegando gosto. Uma pergunta que eu não sei, tá? Hoje, qual que é a média salarial ou piso de um motorista? Poxa, o motorista hoje, ele recebe aí na casa dependendo do nível de entrega dele, ele pode chegar a 8, 9 mil. Legal. Então, praticamente, o que você está me dizendo é que vocês não têm qualificação, não estão encontrando esses motoristas, considerando que se ele viesse se tornar um motorista, ele poderia chegar a ganhar 9 mil, que ele já sairia da manada, ele já não ganharia como os 80% dos brasileiros, ele já estaria ali entre os 20% ou 10%. É isso? É isso. Legal. Hoje, qual é a visão da nova era de poder... Por que não formar motorista? É uma ideia. Por que não ter um braço dentro da empresa para vocês desenvolverem esses caras lá dentro? Para vocês atraírem? Hoje isso já acontece naturalmente. Tá. Mas o que a gente vem conversando muito é tornar isso, né, tácito e explícito. A gente faz isso. Intencional. Beleza. A gente faz, que legal que a gente faz. Vamos lá, vamos escrever, vamos definir, vamos colocar ali o responsável por aquela... É uma instituição. É uma instituição. Porque por que eu falo isso? Isso todos, quem assistiu todos os podcasts sabe que eu falo isso para todos. Estamos numa última geração de professor. Por que você não tem uma faculdade então para formar professor? Estamos na última geração de cozinheiro. Por que você não tem então um braço para formar essas cozinheiras? Estamos dificilmente, talvez essa geração esteja vendo valor em se tornar motorista. Por que não então termos um braço? Sim. Sim. Porque eu posso atrair essa galera. Exatamente. E um dos desafios do nosso marketing, inclusive, é de comunicar. Alguns motoristas, eles já entraram nessa pegada, assim, da comunicação. Eles gostam de chegar e falar, estou aqui em tal lugar. E é de trazer isso mais à luz para que outros motoristas enxerguem e vejam, poxa, não é só, sabe? Não é só dificuldade, né, a infraestrutura, a insegurança. Não, mas tem uma parte legal. Olha o que eu posso conhecer, o que eu posso explorar, e desmistificar. Desmistificar não diria o termo correto, mas assim,
talvez ressignificar Tá. essa função. Você me deu um estalo aqui que eu anotei agora, e aí vai pro seu pessoal do marketing lá. Fazerem, quanto antes, um vlog dos motoristas da nova era. Ah, importante. O que é o vlog? Pô, se a gente não tá no YouTube, eu não gosto de ver algumas coisinhas no YouTube, por exemplo, quero assistir lá um vídeo sobre a reforma de uma casa, eu vou lá e olho. Sim. Poxa, eu quero isso aqui, tal. Vou lá e tal. Se eu tivesse um vlog contando o dia do motorista, talvez eu desperte a atenção de outros que queiram poder fazer parte da nova era, de outros que não são motoristas de poderem entrar. Então, vamos pegar lá desde o momento que ele chegou na empresa. Só que aí tem que ter uma equipe 24 horas com o cara. Só que sabendo qual é a mensagem que quer mandar. Esse é o principal. Pegar uma câmera e ir lá e ler. Ok, isso daí, poxa, todo mundo faz. E o Fábio, o pessoal daqui fala, pô, pegar uma câmera é simples. Eu pego meu celular e vou lá e faço. Tá. Qual é a mensagem que eu quero mandar é diferente. Então, se você faz um vlog dos motoristas, desde a hora que ele acordou na casa dele, o café da manhã que ele tomou, saída dele de casa, ele foi, chegou na companhia, se arrumou, passou o cartão, se preparou, olhou pro caminhão, o que eu tenho que conferir, o que eu tenho que ver, tá tudo pronto, tá tudo certo, faz lá todo o processo interno da empresa, pega a carga, voa, entra até o final. Cara, isso daí a gente tem que ter. Sim. Se eu quero atrair mais e se eu quero também que outros possam ver o que existe de positivo. Sim. Aí eu mostro diferente. Então, uma ideia. Vocês poderem ter um vlog. Ok. Quando você fala de toda essa construção e de tudo que você trouxe, nós estamos numa nova era. Sim. Como que a Gisiane se vê dentro da nova era nesse momento? E como que você vê futuro? Como que eu me vejo dentro da companhia nesse momento? Hoje. De forma prática, atuando na sucessão. Ok. Com a grande responsabilidade de continuar traduzindo aquilo que a gente falou muito aqui, que é valor. Ok. Seja interno ou externo, mas continuar traduzindo, mantendo a essência daquilo que foi construído. E esse é meu principal compromisso hoje dentro do negócio. Consolidar um pouco mais, traduzir essa perpetuidade com tranquilidade, com segurança, com alicerce, com robustez. E isso passa... É uma tarefa que parece simples, mas não é, porque tem criações, passa pelo próprio cliente, né, que tem as percepções dele a respeito de como sempre foi feito. E então, dentro desse escopo, inúmeros desafios, né, diários. Consolidar cada vez mais a marca e ampliar isso também, né, trazer... a gente tem hoje a filial aqui em São Paulo, que é pouco explorada. A gente atua a nível nacional em Mercosul, então tá faltando, de repente, vamos explorar um pouco mais São Paulo, vamos lá para a fronteira, vamos estabelecer conexões lá, né, representantes do outro lado do... Hoje vocês têm galera na rua, construção de network, como que tá? Tem, mas olha que curioso. Ao longo dos anos a gente conseguiu desenvolver um comercial que ele recebe. Que legal. Que ele recebe. Olha como é interessante. Sim. Então, nunca foi... Acho que quem fez esse trabalho árduo de colocar lá a pastinha debaixo do braço e de ficar horas esperando o cliente atender foi meu pai. Sim. Então, ele fez assim... Ele abriu, né? Lavrou esse caminho aí. E a gente é privilegiado hoje. Mas é óbvio que o mercado ele está se movimentando o tempo inteiro. Legal. Então, hoje eu desenvolvo conexões, que eu percebo que existe essa ligação, que faz sentido, enfim, para ir ampliando e explorando. Legal. Porque eu também não quero comunicar para o meu cliente lá, colocando alguém que não, ok, ele só está ali para vender. Não, é como você mesmo falou agora. Você deu uma aula aqui. Poxa, você já parou para analisar o quanto você impacta lá na ponta o cliente? Muito. Esse cara, ele tem que estar munido dessas informações. Sim. Né, Everton? E pro futuro, puxa, pro futuro,
É, cara, é olhar para aquele número ali, o valor da minha empresa e pensar, que legal, essa empresa tem um valor, Foi. né? Na língua lá dos estudiosos, olha que EBITDA. É. Top. Essa empresa aqui, ó, vai para vitrine. Legal. E aí dá para olhar para outros mercados. Ok. 2 perguntas que eu queria que você pudesse responder, que vai numa linha mais pessoal e que o nosso podcast traz muito aqui alguns pontos, tá? Então, o nosso podcast ele traz muito forte valores, princípios, família, espiritualidade, pessoas. O que para você, dentro de toda essa construção, representa a família? E quem é o teu pai para você? É. Família é a base, né? Família é a base. Princípios, valores, caráter. Ele é um gênio. Legal. Ele é um gênio. Outlander. Legal. Um cara sem perspectiva alguma, sem back-office algum, que saiu do interior com 12 anos de idade, que veio pra cidade grande e que enfrentou tudo que podia, inclusive moradia, fome, tudo. E que encontrou a minha mãe ainda muito jovem e que me tiveram muito jovens, né? E desde sempre eu participo desses desafios. Eu digo que eu vivo mais nova era na minha vida do que ele vive na dele, né? Porque vamos aí para 35 anos. E ao longo dessa jornada eu nunca vi ele esmorecer. Ele sempre pensa. Nos momentos mais desesperados da minha vida, inclusive quando eu estava grávida, e eu lembro de chegar na sala dele e eu via outras mulheres grávidas, quando elas assistiam o filme, um comercial, alguma coisa, elas se emocionavam, né? E eu estava passando a crise imobiliária na época, os clientes estavam naquela função toda, a gente estava numa situação bem periclitante. E eu entrei na sala dele, sentei e comecei a chorar e falei assim, pai, olha isso, olha o mercado, olha a dificuldade, olha a crise. E ele olhou pra mim, sabe, me pegou pela mão, levantou e foi no meio do pátio, olhou assim de cima o pátio. E coincidentemente, as cargas desse, que hoje é o nosso maior cliente, estavam sendo movimentadas. Ele falou assim, filha, olha isso, tem trabalho. Então, quando eu escuto uma notícia, acompanho como é que está o cenário macroeconômico, enfim, eu lembro que tem trabalho. Caralho, legal. Obrigado, porque eu acho que a mensagem chegou. A mensagem chegou. É legal você falar, porque quando fala de família e fala dessa construção, a gente sempre tem uma percepção clara do porquê que eu faço o que eu faço. Então, a motivação da minha pergunta é para que pudesse trazer para você e para todas as pessoas que vão nos assistir, que vão nos ouvir, que independente do que faço, o porquê que eu faço aquilo que faço todos os dias, o que me move. E que fique muito claro que, no final das contas, é para nossa família, é para o lugar que a gente volta todos os dias e é por eles que a gente faz o que precisa ser feito sempre. Exatamente. E hoje eu posso tranquilamente renomear e falar que um dos meus motores propulsores se chama Valentina. Que legal. A Valentina, ela é o meu tesouro e ela se criou, assim como eu, no meio do cheiro do diesel, né? Que legal.
Eu costumo dizer que o apito das carretas, para ela, já era conhecido mesmo na minha barriga. E o meu compromisso é o de passar esses valores, esse caráter, de deixar um ser humano melhor para o mundo, de perceber que na posição dela, ela pode contribuir, que a mãe produz, né, que a mãe faz parte. E coisas curiosas acontecem quando a gente se depara com esse desafio da maternidade, porque eu falo que muitas vezes é mais fácil negociar com um motorista brabo na beira da estrada do que negociar internamente, né? Negociar com os nossos filhos. Sim. E na passagem do Dia das Mães esse ano, ela colocou lá, não falou, minha mãe é linda, minha mãe é isso. Não, minha mãe é guerreira, minha mãe é protetora, minha mãe é corajosa. O que ela me ensina? Força, né? Qual é a profissão dela? Nova era. Me desenhou num caminhão, sabe? Que legal. O que você mais gosta dela? Ela. Então, é isso, sabe? É num contexto como um todo, aquilo que a gente recebe, às vezes, não da melhor maneira, mas eu entendo que eles fizeram o que eles podiam com as ferramentas que eles tinham na mão. Sim. Poder traduzir isso e poder passar isso para as próximas gerações, de uma forma que eles entendam que existe sim um preço, que nada é tão fácil, e que legal, talvez se a gente passe, né, por essa experiência, a gente possa valorizar ainda mais do que simplesmente se chegar até as nossas mãos. Legal. Esse é o meu desafio como mãe também. Legal. Pô, obrigado. Obrigado porque, pra mim, assim, eu venho aprendendo muito. Eu gosto de ficar aqui, hoje o caderninho não veio, mas eu venho sempre anotando, porque eu aprendo muito. Pra mim, tá nessa posição, tá na posição de aluno. Então, obrigado por aquilo que você pôde me ensinar, pôde trazer de conhecimento. Eu acredito que as pessoas vão poder também se conectar com aquilo que vão ouvir, com as histórias que vão ver, e entender que no final, para tudo acontecer, tem um preço, e sucesso não é dinheiro, é o quanto eu estou disposto a pagar esse preço. Exato. Isso é o sucesso. Então, obrigado por você estar aqui, e eu sempre finalizo pedindo para as pessoas dizerem uma palavra que os marcou neste podcast. Então, eu queria te ouvir. Qual foi a palavra para você? Aprendizado. Nossa, você me ensinou muito hoje. Legal. Para mim, quando fala de família, sempre me emociono. Então, palavra família. Obrigado. É isso, pessoal. Valeu por hoje. Tamo junto.